Bom dia, irmãos e irmãs. Paz e graça. Estamos em mais uma Escola Dominical e nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre o que é ser igreja. É um desafio para nós, ainda pensando naqueles desafios do pensamento cristão para o século XXI. Eu gostaria nesta manhã discutir com vocês sobre o que é ser igreja, ok? Mas antes, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração e depois ouvirmos o louvor. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai bendito, que a tua graça e teu amor seja conosco e que possamos compreender mais e mais de tua palavra. Que nesta manhã de domingo possamos saber o que tens para nós. Fala aos nossos corações, alimenta nossas almas e nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um louvor e juntos poderemos partilhar dessa graça que é os louvores, são os louvores que Moisés tem preparado para a gente sempre. Louvemos ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu
fiel a mim. Amém. Nesse momento agora, nós vamos pensar um pouco a respeito do que Deus tem para nós. Deixa eu partilhar aqui nossa tela. Pronto. Isso, apareceu para aí. Esse é o nosso estudo essa manhã. Igreja, quem somos? Eu quero justamente pensar com vocês nesse momento para discutirmos esta ideia. Algumas perguntas para iniciar nossa conversa nesta manhã de domingo. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é uma pergunta existencial. O que somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Essas questões estão presentes no nosso dia a dia. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Questões puramente existenciais. E eu quero começar esse estudo partindo da leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo. Não eram povo de Deus. Mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. É a partir daí que eu quero pensar com vocês, igreja, quem somos? Para isso, algumas questões são colocadas inicialmente. Quando a gente pergunta, igreja, quem somos? Nós somos levados a pensar nesta pergunta que é tipicamente existencial. Quando entendemos quem somos, nós entendemos o nosso papel no mundo, na sociedade, no lar, sabemos para onde vamos, aonde queremos ir, aonde queremos chegar, como vamos chegar nesses lugares. Então, é fundamental nós entendermos quem nós somos. Esse é o ponto principal que eu quero discutir com vocês nesta manhã de domingo. Deixa eu aqui dar uma interrompidinha aqui na tela. Vocês vão me desculpar. Eu estou testando um elemento novo aqui na igreja hoje, na gravação dos nossas aulas aqui da Escola Dominical. Então, tem um pouco de, não vou dizer assim, misericórdia comigo hoje. Compartilhar aqui. Eu quero agradecer muito a Bruno, filho do Sérgio e da Luciana, que deu uma dica bem legal para o uso desse recurso, tá certo? Então eu estou assim, aprendendo, e hoje vai ser uma experiência nova. Tá aí o nosso slide.
bem. Que eu fico aqui. E aqui fica maior para vocês. Muito bem. Ok. Então, sendo esta pergunta inicial que eu tenho para vocês, vamos entender de onde viemos primeiro. E eu quero pensar em 3 perspectivas com vocês. Uma perspectiva espiritual, uma perspectiva histórica e uma perspectiva sociológica. Nessa perspectiva espiritual, que eu vou chamar aqui de bíblico-teológica, de onde nós viemos? O texto de 1 Pedro 2,9 diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que isso significa? Que nós, enquanto igreja, homens e mulheres chamados por Deus para sermos seu povo, sermos sua nação, a nossa origem enquanto este grupo de pessoas é divina. É Deus que nos chama, Deus que nos elege, Deus que nos faz seu povo, Deus que nos faz uma nação. E aqui eu quero pontuar com vocês uma diferença entre povo e nação. Eu acho que eu já falei isso na igreja em outros momentos. Quando falamos em povo, nós falamos no elemento humano. Pessoas reunidas que estabelece um Estado num território específico. Então, pensando enquanto povo, povo é um elemento humano. Pessoas que estão em determinado lugar. Como povo de Deus, fomos chamados como indivíduos para estarmos em um lugar. Qual lugar? Estamos no mundo. Para fazermos a vontade do Pai. Então somos povo de Deus. Mas ele também diz que nós somos nação santa. E qual é a ideia de nação? Nação é muito mais do que povo. Nação passa pela ideia de uma unidade orgânica. São pessoas que estão unidas com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Geralmente ligados por unidade cultural, linguística, religiosa. Então, a nação tem a ver com o sentimento de pertencimento a este povo. Então, nação e povo são coisas diferentes, mas que se complementam. Enquanto povo, nós somos chamados por Deus, homens e mulheres, chamados para sermos povo de Deus. Ou melhor, Deus nos chamou para tomarmos posse, estar num lugar. O lugar, o mundo, enquanto igreja. Mas enquanto nação, nós somos uma unidade, que tem o mesmo sentimento, o mesmo propósito, a mesma missão. Somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, bíblico-teológico, quer dizer que a nossa origem é divina. E aí, nesta origem divina, aparece aquilo que é defendido na tradição da Igreja Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos sacerdócio real. Isto quer dizer que Deus nos separou para que nós, enquanto igreja, povo e nação, exercêssemos o papel de intermediários, representantes, embaixadores dele. Sacerdote, aquele que faz a mediação entre Deus e o povo. Jesus é o único mediador, mas nós, enquanto filhos de Deus, igreja, corpo de Cristo, somos os embaixadores de Deus no mundo. Deus, em Cristo, reconciliou o mundo com ele. E nós, enquanto propagadores dessa reconciliação, assumimos o papel de sacerdotes. Sacerdócio universal. Então, qual a implicação que isso tem para a gente quando a gente pensa nesta questão
espiritual, dessa nossa origem espiritual ou origem bíblico-teológica. Qual é a importância disso? Qual a implicação disso? Isso implica, irmãs e irmãos, que nós, por termos uma origem divina, fomos chamados pelo próprio Deus para sermos igreja. A nossa missão é dada pelo próprio Deus. Não fomos nós que o escolhemos. Deus em Cristo nos escolhe, nos traz para junto dele, nos redime, nos salva, nos capacita, nos faz mulheres e homens dele. Quando pensamos dessa forma, entendemos dessa forma, podemos entender que a missão da igreja é a missão divina, dada pelo próprio Deus. Isso muda completamente o modo de nós encararmos o nosso dia a dia enquanto igreja. Nós não somos chamados por homens, por mulheres, não há uma missão institucional, não há uma missão estatal. É uma missão de Deus, porque nós somos povos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, homens e mulheres chamados por Deus para cumprirmos a sua missão. Percebe a importância de entendermos essa questão da ser escolhido por Deus, a nossa origem enquanto origem espiritual, ou vamos assim dizer, nossa origem bíblico-teológica. Mas existe um outro local, de onde viemos, um segundo aspecto da nossa origem. Nós temos, enquanto igreja, e aí falando agora igreja instituição, nós temos uma origem histórica. Nós somos herdeiros da reforma. Nós, presbiterianos, temos um nome e um sobrenome. Somos um povo chamado por Deus, então a missão espiritual, divina, somos povo de Deus, a origem divina da igreja, mas somos uma igreja reformada. Isso quer dizer que a nossa origem, que inicia-se ali no século XVI, com a reforma protestante, traz conosco uma bagagem teológica, uma bagagem histórica, que nos coloca responsáveis ou corresponsáveis por uma série de coisas. Isso quer dizer que, enquanto igreja reformada, somos uma igreja que defende uma ética cristã pautada nas Escrituras Sagradas. Somos uma igreja que defende as liberdades individuais. Somos uma igreja que, historicamente, defende a participação popular na vida da sociedade. Uma igreja que não se exclui do seu aspecto social, mas é chamada, como origem divina, para exercer esse papel na história. Isso é importante porque nesse momento que a gente vive, essa contemporaneidade em que nós estamos vivendo, nós temos um resgate às antigas tradições. Não é o tradicionalismo, mas são as tradições que definem quem nós somos. Então, enquanto igreja presbiteriana, nós somos uma igreja que defende as liberdades, somos uma igreja que defende a participação popular na vida, na coletividade, defendemos o aspecto diaconal, a seriedade das Escrituras Sagradas, a centralidade do Cristo vivo na propagação do Evangelho. Esse é um resgate histórico, é um resgate nosso enquanto igreja presbiteriana. Mas tem um outro aspecto desta origem histórica. Nós somos a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Então nós somos uma igreja brasileira, tipicamente brasileira. Podemos trazer conosco todo um resgate histórico, teológico, protestante, calvinista, presbiteriano, mas nós nascemos no Brasil num contexto de Brasil de repressão, de perseguição, onde a igreja evangélica naquele momento se excluía das questões sociais e a nossa igreja aparece enquanto igreja presbiteriana,
histórica, reafirmando os valores do Evangelho, de liberdade, de participação popular, de cuidado do outro, diaconia, do ministério feminino. Isso é importante, entendemos que enquanto Igreja Presbiteriana Unida, nós temos uma história brasileira de lutas por defesa dos mais pobres, dos excluídos, das mulheres, das sociedades vulneráveis. A nossa luta enquanto Igreja Presbiteriana Unida, ela é fundamental para compreendermos quem nós somos. Então, viemos numa perspectiva espiritual, somos de origem divina, Deus nos faz sua igreja. Historicamente, somos presbiterianos brasileiros, genuinamente brasileiros. Isso é fundamental para entender quem nós somos. Isso significa que, quanto Igreja Presbiteriana Unida, nós temos um compromisso com o Evangelho no Brasil. Um outro caminhar, de outro lugar nós viemos, e aí pensando nessa perspectiva social, nós somos uma igreja que viemos de uma sociedade plural. Então nós, na perspectiva sociológica, estamos num contexto de pluralidade, de multiculturalidade, e nós, enquanto igreja, viemos da sociedade. O nosso lugar de fala é o lugar da sociedade brasileira. Então, nós somos igreja para servir a essa sociedade. Por isso que a IPU, historicamente, defendeu a perspectiva do ecumenismo, ou parar para ouvir as outras religiões, os outros olhares cristãos. Lembram daquela discussão que a gente fez de catolicidade? Entender que não é um único olhar, que existem outros olhares para a realidade em que nós enfrentamos. Então, enquanto igreja que nasce num contexto social plural, múltiplo, nós somos uma igreja também plural. E aí precisamos aprender a respeitar as diferenças que existem no nosso meio. A possibilidade de pessoas pensarem diferente, terem práticas diferenciadas, que nós, enquanto igreja, abrimos espaço, do ponto de vista social, para recebermos essas pessoas. Até porque a nossa origem espiritual, que é divina, é a origem de aceitar, acolher, abraçar. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós, enquanto igreja histórica, presbiteriana, e presbiteriana nascida no Brasil, nós somos uma igreja que para ouvir o diferente. Nós estamos numa sociedade de diferentes. Então nós viemos do meio desse povo e é nesse local que somos chamados a servir. Isso quer dizer que há a necessidade de nós, enquanto igreja, nos identificarmos com a dor, com a alegria, com a necessidade do outro, para podermos mostrar o caminho da salvação. Lembra a perspectiva espiritual. Somos chamados povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Nós temos um propósito enquanto igreja, a nossa missão. Falamos isso em domingos anteriores. Então, isso quer dizer que identificados com esse povo, somos chamados a entender esse povo e lutar por melhores condições de vida para esse povo. Então a gente pode começar a pensar em algumas coisas deste quem somos. Nós, enquanto igreja, para definirmos quem somos, precisamos entender de onde viemos. A nossa origem é divina. Nós temos um resgate histórico, somos uma igreja histórica, não podemos abrir mão da nossa história enquanto igreja. E nós somos uma igreja que nasce num contexto plural e multicultural. Isso significa que, enquanto igreja plural e multicultural, precisamos aprender a ouvir e acolher o outro nas variadas posições, condições
que vem às pessoas. Somos igreja que nasce no meio do povo, e é no meio do povo somos chamados a servir ao Senhor Todo-Poderoso. Muito bem. Vamos então seguindo aqui em nossa conversa. Agora que nós já sabemos de onde viemos, podemos pensar em quem somos. Somos filhas e filhos de Deus. Isto é fundamental nós entendermos. E se nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros e herdeiras de Deus. Trazemos em nossa existência as marcas do nosso Pai. A herança do nosso Pai. Em Romanos 8 nos diz, né, que nós chamamos Deus de Pai, Abba, Pai. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Trazer em nós este elemento da divindade, porque nós somos povo de Deus, a nossa origem divina, isso quer dizer que herdamos do Pai as bênçãos, herdamos do Pai o seu DNA. O DNA da igreja é aquilo que está nas características do próprio Deus. Acolhimento, amor, cuidado, dedicação. Percebe como é importante entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus? Trazemos em nós as marcas do nosso Pai. O Pai que cuida, que zela, que ama, que dá a vida. O Pai que está ao lado. Eu estava pensando aqui, ver aqui agora mente Abraão e Isaac, quando são chamados, Deus manda Abraão oferecer Isaac em sacrifício. É interessantíssimo aquela passagem. Diz que Abraão pega lá o fogo, né? Pega a lenha, pega o machado, Isaac, seus servos, e começa a caminhar. No meio do caminho, vão conversando, deixa os servos no meio do caminho e continuam seguindo para o monte. Aí Isaac pergunta, pai, tá aí a lenha, tá aí o fogo, o cutelo, mas eu não estou vendo o sacrifício. E a palavra de Abraão para Isaac é, Deus proverá. O que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que a relação de Abraão com seu filho é a relação de confiança, relação de parceria. Isaac entende que ali Abraão tinha como pai dito isso, ele confia e segue o barco, segue a caminhada. Abraão amarra e na hora do sacrifício diz, opa, Abraão, você ouviu, você atendeu a minha ordem. A relação do pai com o filho, relação de confiança, de dedicação, de amizade. Somos amigos de Deus, filhos e filhas, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Quem somos? Nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Deus cuida de nós. Isso é fundamental nós entendermos. Então, além de sermos filhos e filhas, nós também somos servos e servas. Parece meio paradoxal, mas é interessante que Deus nos chama a sermos seus servos e servas, doulos. E é interessante que a beleza do cristianismo está que nós passamos de filhos a servos num piscar de olhos. E qual é a beleza disso? Filipenses diz, né, que Deus nos chama, nos humilha, né, nos faz ser servos humildes. Ele, como um Senhor que nos faz seus servos, ele deu o maior exemplo. Ele mesmo disse que veio para servir e não para ser servido. Então, como servos, nós vamos seguir o caminho do nosso Senhor, que é servir ao outro. Como é que nós servimos ao nosso Senhor? Servindo ao outro. Cuidando do outro. Como ele fez.
dando a vida ao outro como ele fez, estando ao lado do outro como ele fez. Isso é muito legal. Porque além de filhos, somos servos. Enquanto filhos, herdamos do pai o cuidado. Enquanto servos, nós cuidamos do outro como seu filho cuidou. Nós estamos numa relação de igual com o outro. Deus nos faz seus servos. Então, além de sermos filhos, nós também somos servos. Isso implica em uma vida de eterna comunhão com Deus, para podermos entender onde e como Ele quer que nós o sirvamos. Filhos, filhas, servos, mas também somos santos. Deus nos faz santos e santas. Ele nos santifica. E a ideia de santificação é a ideia de que nós fomos resgatados. Nós fomos feitos nação santa. Povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Deus nos trouxe para Ele. A santificação traz a ideia de um povo separado para Ele. Mas no mundo. Servindo ao mundo. Cuidando do outro que está no mundo. Não santo na perspectiva de totalmente, eu vou dizer, sem pecado. Teologicamente, o nosso pecado em Cristo já foi pago. Estamos com os pecados perdoados. Mas quando somos falhos, somos humanos. Mas Ele nos separou para Ele, mesmo sendo pecadores. Então somos filhos e filhas, servos e servas, santas e santos, e somos ministros e ministras de Deus. E aí vem o aspecto da diaconia. Ser ministro é ser aquele que está servindo, cuidando do outro, ministrando, aquele que está aprendendo dele e ensinando a outras pessoas. Ministros ao qual ele nos capacita, ele nos dá dons para podermos servir aos outros. Efésios capítulo 4 nos diz que ele mesmo concede uns para apóstolos, profetas, mestres, e aí passa uma lista de dons, e diz assim, tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons espirituais, a capacitação que Deus nos dá, é para que possamos servir a outras pessoas. Somos santos, somos ministros e ministras, e somos discípulos e discípulas, seguidores dele. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, diz o texto de Mateus 28. Discípulos, seguidores, ao qual ele ensina, capacita, orienta, está sempre presente. Percebam, ser igreja é muito mais do que ser um povo que se reúne para celebrar, para cantar e fazer caridade de vez em quando. Ser igreja é estar cuidando de pessoas, vivendo o Evangelho de Cristo, vendo esta família enquanto filhos e filhas, irmãos e irmãs, família que partilha, que cuida, que está presente. Família aberta a novos membros, novos irmãos, independente da condição dessas pessoas. A ideia de pluralidade, multiculturalidade. Como igreja, somos chamados a sermos santos e santas, ministros e ministras, filhos e filhas, servos e servas, discípulos e discípulas. Isso porque nós somos povo santo, povo de Deus, nação santa, somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a nossa origem é divina, temos uma história que nos coloca no tempo e no espaço para sermos igreja. Uma igreja que vive o seu tempo, o seu povo, e serve o seu povo. Então, o que é preciso fazermos agora?
sabemos de onde viemos, quem somos, o que vamos fazer agora? E eu quero que a gente possa entender que é preciso assumirmos a nossa história enquanto Igreja Reformada, assumimos nossa história enquanto Igreja Presbiteriana Unida, que tem um compromisso com a realidade brasileira. Entendemos que nós somos igreja chamados por Deus para a missão, anunciar o evangelho do reino, do Cristo vivo, que transforma pessoas na realidade em que está, que restaura a dignidade de pessoas, que faz a justiça acontecer, ou melhor, promove o direito dessas pessoas, direito à vida, inclusive à vida eterna. Temos que agir a partir dessa consciência de quem nós somos. Tomar consciência. Saber que somos igreja nessas perspectivas espiritual, social, histórica, para mudarmos a realidade em que nós vivemos. E assim, nós podemos encerrar esse momento de escola dominical. E aí, queria pensar com vocês, o que vocês acharam dessa escola de hoje? Desse modelo novo que eu estou inventando aí. E eu quero agradecer muito a Bruno por ele ter dado essa força aí. E chamar você para que, no final da escola dominical, a gente vá lá para o WhatsApp da igreja, ali às 10 horas eu vou estar, para a gente discutir esse assunto, poder discutir alguma coisa a mais. Tá certo? Então, foi a nossa nova experiência. Quero pedir desculpa a vocês, foi um processo de aprendizado, tá? Vocês viram que eu fiquei mudando de tela aqui? Isso quer dizer que, em alguns momentos, eu vou poder trazer pessoas da igreja para estar comigo aqui ao vivo. Moisés cantar ao vivo, certo? Delfino e Arildo recitar poesia ao vivo. Vandala fazer leitura bíblica, tá certo? Então a gente vai ter, com esse programa, eu posso fazer essas participações mais diretas, com mais interatividade, tá bom? Essa foi uma experiência que eu fiz na manhã desse domingo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos pela manhã desse domingo e queremos te pedir, tu nos ajude a compreendermos a tua vontade enquanto igreja que nós somos. Nos faz compreender de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito aqui enquanto igreja. Que a tua paz, teu amor, possa dirigir nossas vidas todos os dias. Obrigado, Pai, pela vida da tua igreja. Obrigado, a Deus, pelo teu povo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, irmãos e irmãs, que hoje à noite nós vamos ter nosso culto às 18 horas. Tá certo? Vou colocar o link para vocês lá mais tarde eu coloco o link para vocês, tá bom? Então não deixe, olha, tá aprendendo aí, ó, 18 horas. Não deixe de acessar o link, tá bom? Às 8 horas temos nosso culto. E eu quero então convidar você hoje, nós vamos ter duas atividades à noite. Nosso culto, 18 horas, tá certo? E aí hoje é culto do Dia dos Pais, convide seu pai para assistir o culto com você, convide seus filhos para assistir o culto com você, e logo depois do nosso culto, eu vou colocar o link para o culto dos pais da igreja de Muritiba. Então eu quero convidar vocês a assistirem o nosso culto às 18 horas, e na sequência, às 19h30, 20 horas, você assistir o culto de homenagem aos pais, feito pelas crianças da igreja de Muritiba.
Nós tivemos há 2 domingos atrás o culto dos avós e hoje a Igreja de Muritiba também vai fazer homenagem aos pais. Tá bom? Então, às 8 horas é o nosso culto, nossa igreja, com homenagem aos pais, nossa liturgia normal, e na sequência, o culto da Igreja de Muritiba. Eu vou colocar no link da igreja, primeiro o nosso link, para não confundir, e quando acabar o nosso culto, eu coloco o link da Igreja de Muritiba. Certo, irmãos e irmãs? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Temos uma manhã de domingo abençoada, e assim possamos aprender mais e mais do Senhor. Fique na paz e até a noite, às 18 horas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou.